Olá, tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo para nosso trabalho avaliativo da P2? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com colocação pronominal. Lembre-se, pronominal são os pronomes oblíquos, aonde eles se encontram, acompanhando o verbo. Eles podem estar antes do verbo, certo? Chama-se próclise. Ele pode estar no meio do verbo, mesóclise, e ele pode estar depois do verbo, ênclise. Mas, para que você use de uma forma adequada, você tem que lembrar de algumas regrinhas. O uso da colocação pronominal como próclise, nós nunca devemos iniciar, certo, uma oração com o pronome oblíquo. Mas há uma exceção, quando eu tiver a preposição em e o verbo no gerúndio. Aí sim, eu poderia usar um pronome oblíquo, certo? Palavras negativas, elas são atrativas, elas puxam o pronome oblíquo para perto, certo? Conjunções, pronomes indefinidos, interrogativos, demonstrativo, pronome relativo, as conjunções subordinativas e coordenativas, todos esses são casos em que eu uso próclise, certo? E a mesóclise? A mesóclise ela vai aparecer cortando o verbo ao meio. Exemplo, ajudar-me ia se pudesse. Só tem dois casos em que eu uso, no futuro do presente e no futuro do pretérito do modo indicativo, certo? E a ênclise? Levantou-se cedo ontem. Quando que eu uso? Quando o verbo inicia uma oração ou um período, mas cuidado, tá? Na hora de usar, use bem direitinho, observe as regras aqui. Verbo no infinitivo, verbo no imperativo afirmativo, no gerúndio, sem a preposição em, e uma pausa antes do verbo e após a vírgula, certo? Você já viu tudo isso, no seu livro também tem, mas a professora está só relembrando para que você preste atenção na hora de resolver as questões, certo? O segundo conteúdo é sobre as orações adjetivas. Lembre que só tem duas, restritiva e explicativa. A diferença, a restritiva, ela traz uma informação que especifica, limita o substantivo a que ela se refere. Exemplo, o céu que é azul encanta-nos, certo? Não será marcada por porção de pontuação no início, em seu início e também no seu término, ok? E a explicativa, ela traz uma informação genérica acerca do substantivo a que se refere. Por exemplo, o céu que é azul está entre vírgulas. Encanta-nos. Então, as adjetivas explicativas, elas aparecerão entre vírgulas, certo? Muito bem. Agora, o próximo conteúdo que nós trabalhamos foram as orações subordinadas substantivas. Todas elas exercem uma função de um nome, de um substantivo, de um advérbio ou de um adjetivo. E conforme a função delas, elas recebem um nome, certo? Aquelas que exercerem a função de sujeito vai chamar-se o quê? Subjetiva. Exercer a função de objeto direto, objetiva direta. Exercer a função de objeto indireto, objetiva indireta. De complemento nominal, completiva nominal. De predicativo do sujeito, predicativa. E de aposto, apositiva, certo? Então, você tem aí uma lembrancinha apenas aí na sua mente para que você preste atenção na hora de resolver as questões, que elas serão todas de interpretação, certo? Pare o vídeo, volte e dê uma olhadinha. Tranquilo esse nosso conteúdo, né, desse bimestre. Então, agora, a prof quer deixar para você beijinhos em ti. Logo nos falamos novamente com mais novidades do nosso conteúdo de língua portuguesa. Um abraço e até!